Bom dia, hoje são 2 de outubro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a ANP, Agência Nacional de Petróleo. O órgão que elaborou as questões, foi a SES Gran Rio, Fundação. Veja a questão aí. Temos assim: qual par de orações não, veja aí, o advérbio negativo, não apresenta transformação da voz verbal? E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? Muito bem. Em cada alternativa, há ali duas orações. E o que a questão quer? Que você encontre a única alternativa que não traga ali orações que mudam de voz verbal. O que é isso? Voz verbal. A gente aprende, não é? Desde o primeiro grau, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva dos verbos, não é isso? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, não é isso? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação, não é isso? Então, aqui, as alternativas trazem aí duas orações. E a questão quer que você encontre a única alternativa em que não há nas duas orações mudança de voz verbal. Você vai encontrar a única alternativa em que não há mudança na voz verbal. Por exemplo, as duas orações estão apenas em uma voz. Na voz ativa, por exemplo, ou na voz passiva. Apenas em uma voz, ou ativa ou passiva. Entendeu? Aqui na questão, você vai procurar a única alternativa que traga as duas orações na mesma voz. Porque nas outras alternativas, as orações estão na voz ativa e na voz passiva. Entendeu? Então é isso que você vai fazer. Vou aqui dar um exemplo, fora do texto, fora da questão. Eu digo assim. Paulo matou o gato. Paulo matou o gato. Paulo, aí é a voz ativa. Paulo matou o gato. Está na voz ativa por quê? O verbo aí, matou. Porque o sujeito pratica a ação aí na oração, não é isso? O sujeito aí é Paulo. Paulo é o sujeito. Ele praticou uma ação, matou o gato. Não é isso? Então isso aí está na voz ativa. Porque o sujeito praticou a ação, o sujeito Paulo, voz ativa. Eu posso passar essa voz ativa para a voz passiva. E fica assim: o gato foi morto pelo Paulo. Olha aí, a voz passiva. Aí o verbo ser mais o particípio. O gato foi, verbo ser, morto, particípio. Pelo Paulo. O gato foi morto pelo Paulo. Viu aí? Então o gato aí é o sujeito na oração passiva. E ele sofre a ação, o gato. O gato foi morto. Ele sofreu a ação verbal. E aí é voz passiva, entendeu? Aí você tem, não é? Maria fez o exercício. O exercício foi feito pela Maria. Voz passiva. Foi feito. Foi, verbo ser, auxiliar. E feito, o particípio, na voz passiva. Entendeu? Então, procure aí a única alternativa em que as duas orações estão na mesma voz verbal. Entendeu? Porque nas outras alternativas, ali uma oração está na voz ativa e a outra está na voz passiva. Em apenas uma alternativa, as orações estão na mesma voz, ou ativa ou passiva. E é essa a questão, a alternativa, que a questão quer.
Um minuto aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. A questão quer que você encontre a única alternativa, em que as duas orações estejam na mesma voz verbal, ou ativa ou passiva. Porque em quatro alternativas, as duas orações estão com vozes verbais diferentes. Na ativa uma e a outra na passiva. Você vai procurar a única alternativa em que as duas orações estejam na mesma voz, ou ativa ou passiva. Então vamos lá. Alternativa A. O rei assegurou a integridade territorial. Quem assegurou aí a integridade territorial? O rei, o sujeito da oração. Então o rei aí pratica a ação verbal. Essa voz aí, então, é voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. O sujeito aí é o rei. Voz ativa, isso aí. E veja a outra oração ao lado. A integridade territorial foi assegurada pelo rei. Aí é voz passiva, viu aí? A alternativa A traz duas orações, uma na voz ativa e a outra na voz passiva. Não é essa a alternativa que a questão quer. A questão quer as duas orações na mesma voz, ou ativa ou passiva. Aqui não. Na alternativa A, a primeira oração, o rei assegurou a integridade territorial, está na voz ativa. A segunda oração, a integridade territorial foi assegurada pelo rei, está na voz passiva. Viu aí?
Então, voz passiva, você pegou aí o objeto direto da voz ativa, o rei assegurou. Assegurou o quê? A integridade territorial. E aí o objeto direto na voz ativa transformou-se em sujeito na voz passiva. A integridade territorial foi assegurada pelo rei. A integridade territorial é o sujeito na voz passiva e sofreu a ação praticada pelo rei. Veja aí, a integridade territorial foi assegurada pelo rei. Viu aí? O sujeito na voz passiva, ele sofre a ação verbal. Certinho? Então, a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. Na alternativa B, temos assim: a independência e a república teriam vindo mais cedo. Primeira oração. Aí na voz ativa. Quem aí teria vindo mais cedo? Quem? O que teria vindo mais cedo aí? Resposta: a independência e a república. Sujeito aí na voz ativa. E a segunda oração: mais cedo viriam a república e a independência. Outra oração. Então a primeira oração está na voz ativa. E essa aí, a segunda: mais cedo viriam a república e a independência. Aí, está na voz ativa ou na voz passiva, a segunda oração? Também na voz ativa. Mais cedo viriam a república e a independência. É a mesma coisa que dizer a república e a independência mais cedo viriam, ou viriam mais cedo. Então você vê que as duas orações na alternativa B de bola, estão aí as duas orações na voz ativa. O sujeito pratica a ação verbal. Sujeito aí, a independência e a república. Nas duas orações, voz ativa e não voz passiva aí. É essa, portanto, a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que traga duas orações na mesma voz verbal. Na mesma voz verbal. Voz ativa ou voz passiva. E aí está a alternativa B, correta. Traz duas orações na mesma voz verbal, na voz ativa. Não existe voz passiva aí na alternativa B de bola. A alternativa C de casa traz assim: quando elas abrissem seus livros de geografia. Uma oração aí. Essa oração está na voz ativa. Quando elas, veja bem, quando quem aí abrisse os livros de geografia? Quem aí? Elas. Elas aí é o sujeito que pratica a ação verbal na voz ativa, isso aí. Veja, quando elas abrissem seus livros de geografia, na voz ativa. O sujeito aí, elas, pratica a ação verbal. Elas abrissem seus livros de geografia. Isso aí está na voz ativa. Vejamos a segunda oração aí. Quando seus livros de geografia fossem abertos por elas. Olha aí, isso aí já está na voz passiva. Então, a alternativa C traz uma oração na voz ativa e a outra oração na voz passiva. Não é essa a alternativa que a questão quer. Mas aí está. A primeira oração, na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal, quando elas abrissem seus livros de geografia. E a segunda oração, a oração passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal, quando seus livros de geografia fossem abertos por elas. Olha aí, o verbo ser, fossem abertos, o verbo aqui no particípio. Então veja, na segunda oração, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. O sujeito na voz passiva é seus livros de geografia. Seus livros de geografia, o sujeito aí na voz passiva. E sofre a ação. Seus livros de geografia fossem abertos por elas. Sofrem a ação do verbo. Entendeu? Então aí, na letra C, temos duas orações. Uma na voz ativa e a outra na voz passiva.
Não é essa a alternativa que a questão quer. Já encontramos a alternativa que a questão quer, a letra B. Na letra D de dado, diz assim: nordestinos seriam impedidos de viajar para São Paulo. Primeira oração. Essa oração aí está na voz passiva. Nordestinos aí é o sujeito da oração e ele sofre a ação verbal. Veja, nordestinos seriam impedidos, olha aí, de viajar para São Paulo. Olha o verbo ser aí, ao lado de um particípio. Ser mais particípio impedido, formou aí, seriam impedidos. Nordestinos seriam impedidos de viajar para São Paulo. O sujeito aí, nordestinos, o sujeito sofre a ação verbal. Agora veja a outra oração. Impediriam nordestinos de viajar para São Paulo. Aqui na voz ativa. Veja, impediriam nordestinos. Nordestinos seriam impedidos de viajar para São Paulo. Entendeu? Na voz ativa, a segunda oração. Impediriam nordestinos de viajar para São Paulo. E na voz passiva, nordestinos seriam impedidos de viajar para São Paulo. Viu aí? A alternativa D de dado traz duas orações. A primeira na voz passiva e a segunda na voz ativa. Não é essa a alternativa que a questão quer. A alternativa é, vamos lá, diz assim: os paulistas teriam de providenciar passaportes. Os paulistas teriam de providenciar passaportes. Quem aí teria de providenciar passaportes? Quem? A resposta, os paulistas, sujeito. Na oração aí, os paulistas teriam de providenciar passaportes. Isso aí está na voz ativa. O sujeito aí pratica a ação verbal. Os paulistas, sujeito, teriam, praticando a ação verbal aí, teriam de providenciar passaportes. E a segunda oração aí traz assim: passaportes teriam de ser providenciados pelos paulistas. Olha aí, a voz passiva. Então veja, a alternativa E traz a primeira oração na voz ativa e a segunda oração na voz passiva. Não é essa a alternativa que a questão quer. Então veja, os paulistas teriam de providenciar passaportes, voz ativa. E na voz passiva, passaportes teriam de ser, olha aí, ser, o verbo ser, mais o particípio, providenciados. Passaportes teriam de ser providenciados pelos paulistas. Você vê que o sujeito aqui na voz passiva o sujeito é passaportes. E passaportes aqui sofrendo a ação verbal, sofrendo, diferentemente da voz ativa. Então, passaportes aqui é o sujeito na voz passiva. E ele sofre a ação verbal. Passaportes teriam de ser providenciados pelos paulistas. Entendeu? Então, a alternativa não é a alternativa que a questão quer. Como você viu aqui facilmente, a questão quer que você encontre a única alternativa em que as duas orações, naquela alternativa, estejam na mesma voz verbal. E você viu aqui facilmente que em 4 alternativas, cada uma traz uma oração na voz ativa e a outra na voz passiva. Apenas uma alternativa, que é a alternativa B de bola, apenas essa alternativa traz duas orações na mesma voz verbal, na voz ativa. Na voz ativa. E é essa a alternativa que a questão quer. A alternativa B de bola. Só para relembrar, veja aí a alternativa B. A independência e a república teriam vindo mais cedo, voz ativa. E a segunda, mais cedo viriam a república e a independência, voz também ativa.
mais um vídeo e muito obrigado.